O tema da mensagem é em busca dos verdadeiros adoradores. Esta semana, então, me deparei com a seguinte pergunta que percorreu a minha mente: o que é ser um verdadeiro adorador? Então, de posse dessa pergunta, eu comecei a me questionar. Eu comecei então a buscar a Deus, pedindo respostas para o Senhor. O que seria de fato um verdadeiro adorador? Pois bem, para entender de onde surgiu esta pergunta, nós vamos ler o seguinte texto. Primeiramente, esta noite eu quero ler dois textos com os irmãos. O primeiro texto que eu quero ler se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 até o 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 ao 24. Veja só o que declara a palavra de Deus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que você possa compreender um pouquinho este texto, brevemente eu vou explaná-lo, para que você compreenda o cenário, você fique então centralizado naquilo que estava acontecendo neste texto de João, capítulo 4. Jesus estava em viagem, ele estava saindo da Judéia em direção à Galiléia dos gentios. No caminho que seria percorrido por Jesus, a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse pela localidade geográfica de Samaria. Então ali Jesus ele para na localidade geográfica de Samaria, mais precisamente na cidade de Sicar, no povoado de Sicar. Então é justamente em Sicar que este diálogo ele começa a acontecer. Se você ler todo o capítulo 4 de João, você vai ver que Jesus ele se assenta próximo a um poço, e a Bíblia ela vai nos declarar que era próximo ao meio-dia, e os discípulos de Jesus estavam indo até a cidade de Sicar, a localidade, o povoado de Sicar, para buscar comida. E Jesus então ele fica ali. A Bíblia vai dizer que ele estava cansado e ele fica ali para descansar. Enquanto os discípulos estavam lá buscando a comida, a Bíblia vai nos relatar que da cidade veio uma mulher retirar água daquele poço. Então ali Jesus lhe pede água para beber. Então se inicia um diálogo
eles começam a conversar, e aquela mulher, ela vai perguntando, ela vai exclamando, ela vai falando certas coisas para o Senhor. Mas para que nós possamos ganhar tempo e a pregação ela não fique tão extensa, eu vou deixar como tema de casa para você ler todo o capítulo 4 de João. Então nós vamos pular para o versículo 19, aonde aquela mulher, ela olha para Jesus e ela declara assim: vejo que tu és profeta. Por que esta mulher olha para Jesus e declara que ele era profeta? Porque Jesus havia dito para ela assim: vá até a cidade e busque o teu marido. E a mulher respondeu para Jesus: não tenho marido. E Jesus olha para ela e diz assim: você respondeu bem, porque já tiveste 5 maridos, mas o homem a qual você vive agora não é seu marido. Então ela vê que Jesus de fato era um profeta, não conhecia ela, não conhecia a sua vida, não conhecia a sua história, mas estava revelando algo particular dela. Aleluia! Então, debaixo desse cenário, aquela mulher aproveita e faz uma pergunta-chave para Jesus. Jesus, está escrito que os antepassados ensinaram que é aqui, neste monte, que nós devemos adorar ao Senhor. Mas os judeus declaram que é em Jerusalém que a adoração a Deus precisa estar concentrada. E Jesus, com muita maestria, muito conhecimento, ele vai declarar algo muito precioso para aquela mulher. Ele vai dizer: mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, que não vamos adorar mais a Deus aqui em Samaria ou lá em Jerusalém. Chegou a hora de adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus, ele está à procura destes que o adoram em espírito e em verdade. E quando a Bíblia vai dizer que Deus, ele está à procura destas pessoas que o adoram em espírito e em verdade, foi aí, querido, que me despertou a pergunta na mente: o que será que são? Como que é adorar a Deus em espírito? Como que é adorar a Deus em verdade? Deus está procurando esse tipo de pessoas. Então, amado, nós precisamos entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus de fato está à procura de pessoas que se enquadram dentro deste padrão. Então há uma necessidade de entendermos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E para que você e eu possamos meditar e ampliar ainda mais esse estudo, esta mensagem desta noite, eu quero te convidar a ler o segundo texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 em diante. Uma história extraordinária, algo incomum, um relato, amado, aonde eu e você vamos extrair daqui esta noite um perfil de um adorador que adora em espírito e em verdade ao Senhor. Veja só o que a Bíblia diz. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a seguir vai dizer assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, entre vírgulas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois
depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês da mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Que texto extraordinário, que adoração profunda. Amado, vamos meditar pausadamente, para que você possa compreender o que este texto vai nos revelar. Jesus era importante, Jesus era bem. Aonde ele estava, a Bíblia vai dizer que as multidões se achegavam a ele, porque ele falava como quem tem autoridade. Aonde Jesus estava, as multidões o apertavam, porque dele fluía virtude e poder para curar enfermos, para libertar oprimidos. Aonde Jesus estava, o reino de Deus se manifestava. Aonde Jesus ia, as pessoas que tinham fome eram saciadas. Jesus era reconhecido como alguém diferente em meio ao povo aonde ele vivia. Então este homem da classe dos fariseus, chamado Simão, ele faz um convite para Jesus. Então Jesus aceita o convite e vai jantar na casa deste homem. Eu acredito que Simão, ele investiu para receber aquele convidado ilustre Jesus. Ele investiu em uma boa comida, ele preparou todas as coisas, ele fez a melhor recepção possível para Jesus, dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura. Ele havia preparado tudo para receber aquele convidado ilustre. Eu também acredito que Simão, ele tinha um motivo pessoal, e a Bíblia não vai nos relatar esse motivo pessoal, mas Simão, ele tinha um motivo de convidar Jesus. Talvez Simão quisesse fazer algumas perguntas para Jesus, talvez Simão quisesse algo de Jesus. Nós não sabemos, porque a Bíblia assim não vai nos falar,
Mas, querido, quando nós começamos a ler um texto como esse, alguém que convida a Cristo para entrar na sua casa, nós vemos que por trás havia um interesse de Simão estar convidando Jesus. Aleluia! Mas aquela mulher, ela não foi convidada. Ela entra na festa e ela rouba a cena. Ela entrou no jantar e roubou a cena. Quando ela vê aonde estava o mestre, quando ela vê aonde estava Jesus, a Bíblia diz que ela vai até onde Cristo estava e ela se prostra diante de Jesus, porque a Bíblia vai falar que ela foi até os pés de Jesus. A primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira atitude que eu vejo desta mulher, como uma adoradora por excelência, como uma adoradora que chamou a atenção do Senhor, a primeira atitude dela foi de prostração. Aleluia! Se prostrou, se rendeu, se humilhou diante do Senhor, reconhecendo ali quem era Cristo, reconhecendo a importância verdadeira daquele homem que estava à frente dela. Aquela mulher reconheceu quem era Jesus, e ela sabia que havia uma esperança para ela. Ela sabia que em Cristo havia uma solução para a vida dela, para o contexto a qual ela estava vivendo. Uma mulher pecadora, como Lucas, o autor deste evangelho, ele vai ali então grifar entre vírgulas que aquela mulher era uma pecadora. Aqui está a primeira atitude de um verdadeiro adorador. Prostrou-se, prostração. O Senhor declara na palavra: este povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Ah, meu querido, ele também vai declarar: este povo é um povo de dura cerviz, ou seja, que não se dobra, que não se humilha, que não se rende a mim, ao meu senhorio. Mas aquela mulher, a primeira atitude dela foi de se prostrar, foi de se humilhar, foi de ir até os pés do Senhor. Aleluia! Prostração, reconhecimento de quem é o Cristo e da importância dele. Aleluia! O segundo ponto, a segunda atitude daquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela começou a chorar, começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. O segundo ponto então é o quebrantamento. Quebrantamento, querido, é uma dependência total e plena do Senhor. É quando estamos quebrados, é quando não temos nada para oferecer, é quando olhamos para nós mesmos e não temos força, não temos nada para dar. Então aquela mulher quebrantada, ela começa a chorar aos pés do Senhor, e as lágrimas delas caem sobre os pés do nosso Cristo, que ele estava reclinado à mesa para comer a janta que estava sendo oferecida por Simão. Ela chora quebrantada. Querido, quebrantamento é algo que eu e você nunca podemos perder diante de Deus. Hoje em dia, meu amado, quantos olhos estão secos diante do Senhor, já não choram mais, já não tem mais a motivação correta, estão diante do Senhor, vão até a sua casa, vão a certos lugares para adorar ao Senhor, mas querido, sem o quebrantamento, já não sente mais a presença, parece que não tem mais a alegria, o primeiro amor foi embora. Algo que eu e você não podemos perder é o quebrantamento. Não perca esse reconhecimento. Reconheça que você não é nada sem o Senhor.
Foi isso que essa mulher reconheceu, que ela não era nada sem Cristo. E ela vai buscar a força, ela vai buscar o auxílio, ela vai buscar aquilo que ela precisava aos pés do nosso Cristo. Ei, o que você está esperando? O que você está esperando para se posicionar, para se entregar, para se quebrantar aos pés do Senhor? Reconheça que sem Ele você não é nada. Quebrantamento também está ligado a arrependimento. Aquela mulher ali, meu irmão, reconhecendo a situação dela, reconhecendo quem ela era, reconhecendo os olhos discriminatórios da sociedade, pois era uma mulher pecadora. Então aquela mulher, debaixo de jugo, de condenação, ela vai até aquele que não a condenaria, ela vai diante daquele que a levantaria, que poderia mudar o rumo da sua história. Se coloque no lugar desta mulher. A mulher no contexto judeu, ela não tinha voz. A mulher no contexto judeu, querido, ela não tinha as oportunidades que hoje as mulheres têm. A mulher no contexto judeu, querido, ela servia para cuidar da casa, ela servia ali para dar filhos ao seu esposo. Ela não tinha voz ativa, aleluia, e ainda por cima uma mulher pecadora, como a Bíblia diz. Ninguém dava atenção para ela, ninguém dava ouvido para ela, discriminada por todos, principalmente pelos religiosos. Mas ali Jesus, querido, ele tem uma atitude diferente diante daquela mulher. E quando Simão ele começa a observar a adoração, a entrega, quando Simão começa a observar a atitude daquela mulher, meu querido, ele começa a pensar consigo mesmo, sem abrir a sua boca. Ele começa a falar no seu íntimo, e ele começa a dizer: se esse homem fosse de fato profeta, ele saberia quem está tocando nela. Diante dele estava uma grande oportunidade, diante dele estava o maior de todos os profetas, e Simão não estava reconhecendo. Simão estava perdendo uma grande oportunidade. Então ele pensa: se fosse profeta. E o nosso Cristo, profeta dos profetas, Senhor dos senhores, exaltado e soberano, ele reconhece o pensamento de Simão. Então ele começa a contar algo, a contar uma história. Ele começa a dizer: Simão, tenho algo para te dizer. E Simão olha para Jesus e diga: mestre. Jesus começa a dizer: 2 homens devem a certo credor. O primeiro deve 500 denários, o segundo 50 denários. E eles não têm como pagar. Mas este credor, ele resolve perdoar a dívida de ambos. Qual dos dois amará mais o credor? O que devia menos ou o que devia mais? E Simão então ele faz o seu julgamento e ele declara: eu acredito que aquele que devia mais. E Jesus olha para ele e diz assim: julgaste bem, pois aquele que muito é perdoado, muito ama. Jesus estava dizendo para aquele homem fariseu, religioso, Jesus estava dizendo para ele: eu entrei em sua casa e você não me honrou, você não me reconheceu, você não me adorou em espírito e verdade, você ficou numa posição de exaltação. Esta mulher, desde que entrei, ela está aqui aos meus pés, lavando os meus pés com as suas lágrimas. Quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não me beijou, você não derramou óleo sobre a minha cabeça, Simão. Esta mulher, desde que eu entrei aqui, não para de lavar os meus pés com as lágrimas.
está derramando perfume sobre mim, está beijando os meus pés. Por isso que ela muito me ama, Simão, porque os muitos pecados que estavam sobre ela estão sendo perdoados nesta hora. Aleluia. Esta mulher é uma adoradora. Esta mulher se quebranta, se prostra. Esta mulher, ela pega os cabelos, diz a palavra, e ela começa a secar os pés do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, uma das partes que a mulher mais cuida é os seus cabelos. A mulher é vaidosa por si só, e uma das partes que ela mais vai cuidar é os cabelos. E eu pesquisava hoje, antes de pregar para você, a respeito da cultura judaica, a respeito do cabelo das mulheres da cultura judaica, no contexto onde Cristo estava inserido nesse texto. E olha o que eu descobri. Era algo que as mulheres cuidavam, e cuidavam muito. Era o seu cabelo. Elas deixavam o cabelo comprido, e também faziam longos adornos no cabelo. Se você ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo, você vai ver Paulo escrevendo e dizendo assim, que o corpo não valia nada, que não era para as pessoas ficarem ali se cuidando demais, demasiadamente de si, cuidando do exterior e deixando de cuidar do interior. E ele cita assim, que as mulheres investiam muito tempo cuidando dos cabelos, com adornos, com enfeites, porque Paulo conhecia a cultura judaica, Paulo conhecia aquele povo. Então aquela mulher, querido, ela remove toda a sua vaidade, e ela pega então os seus cabelos e começa então a enxugar os pés de Cristo. Como que estavam? A pergunta que eu te faço, querido, como que os pés de Jesus estavam naquela hora? Você acha que os pés de Jesus estavam limpos, cheirosos? Não, querido, os pés de Cristo estavam sujos. As ruas não eram calçadas naquela época, eram ruas de chão. Os calçados que eles usavam não eram calçados fechados, eram calçados feitos de couro, com tiras, abertos. Por isso que eles tinham esse hábito, em toda casa que chegavam já havia uma talha, já havia toalhas para ali lavar os pés dos convidados. Então aquela mulher, ela retira sua vaidade. Oh, rica mande duracei. Ela remove a sua vaidade, pega os seus cabelos e começa então a secar os pés do nosso Cristo e a beijar os seus pés. E o quarto ponto desta mensagem, e para mim o mais importante de todos, a adoração daquela mulher, ela foi totalmente desprovida de interesses. Ai, camandarai! Aquela mulher, em momento algum, ela pediu algo para Cristo. Em momento algum, ela pediu algo para o Senhor. Pelo contrário, ela se lançou aos pés. Ela o adorou e até entregou o perfume que continha naquele frasco de alabastro. Aleluia! Aleluia! Simão estava ali com interesse. Aquela mulher totalmente desprovida de interesse. Simão foi envergonhado, e aquela mulher foi perdoada e exaltada. Querido, religioso não consegue adorar em espírito e verdade. Religioso, ele precisa de ritos, ele precisa de regras. Ele não consegue adorar o Senhor, ele não consegue sentir a presença de Deus, ele não consegue se quebrantar, ele não consegue se humilhar, ele nunca vai estar desprovido de interesse. Mas o verdadeiro adorador, ele se prostra, ele se quebranta, ele solta suas vaidades, o seu orgulho, e ele adora a Deus por aquilo que Deus é, reconhecendo a obra do Senhor Jesus, o amor de Cristo pela sua vida. Ora mandagai, piesture e ostei. Aleluia. E algo importante para finalizar.
Hoje eu e você não precisamos ir a Jerusalém para adorar o Senhor. No dia que o nosso Senhor Jesus, Ele entregou o Espírito ao Pai, na cruz do Calvário, Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E morreu. A Bíblia vai dizer que naquele momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que significa, pastor? Hoje, querido, eu e você, nós temos o direito de adorar a Deus em espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador se torna casa espiritual de Deus, lugar da habitação do Senhor. Aonde você estiver, é lugar de cultuar a Deus. A Bíblia vai dizer que onde há duas pessoas ou mais reunidas no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Ela também vai declarar: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje você não adora mais com ritos. Hoje você não adora mais como Deus havia determinado para Israel na antiguidade. Hoje você adora em espírito. Ah, meu irmão, espírito, porque Deus é espírito. Hoje não precisamos mais de ritos para adorar o Senhor. Mas há muitas pessoas ainda que estão presas a rituais, estão presas a um contexto de adoração. Ei, querido, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente quem conhece, somente quem é filho, pode adorar de fato a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, mediante o Espírito de Deus, vai te dar a clareza, vai te levar à verdade, ao conhecimento da verdade. Jesus disse para os discípulos: vou enviar outro semelhante a mim, o conselheiro, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Recalande do Rabachai. Amande Yarasonde Alamanduri e Camantia. Religioso não consegue adorar. Religioso, querido, vive numa religião, em uma bolha. Mas os verdadeiros adoradores, aonde ele está, ele começa a buscar, ele começa a louvar, ele começa a orar, e o Senhor ali se apresenta. O Senhor ali vem até onde ele está. Meu irmão, quantas experiências eu já tive. Teve um período da minha vida, querido, que eu trabalhava de cidade em cidade. Eu era um fiscal de trânsito na época e percorria muitas cidades para aplicar as provas. E, querido, eu colocava então o louvor e começava a adorar ao Senhor. Às vezes viagem de 200, 300 quilômetros. Eu colocava os meus hinos e começava a adorar, começava a louvar ao Senhor. E quando menos eu esperava, o carro se enchia de uma glória, o carro se enchia de uma presença que eu não conseguia me controlar e começava a chorar. Emande, eu como sai, o quebrantamento vinha, a dependência de Deus vinha, a presença de Deus vinha. Aleluia. E muitas vezes eu ficava até com vergonha, porque havia lugares que tinha pedágios e eu precisava parar o carro, e eu ficava pensando o que esse profissional que trabalha aí no pedágio vai pensar. Por que ele está chorando? Ei, amande, orasunai. Ah, querido, às vezes dentro de casa, onde você está, é lugar de adoração. Você pode adorar, você pode nos buscar, e o Senhor virá ao seu encontro. Aleluia. Em espírito e em verdade. Ei, amande, Deus.
camai, ando ostarai, me ande. Que nós venhamos aprender com essa mulher, que venhamos aprender as chaves que ela usou, e ela foi, querido, agraciada por Jesus. Jesus olhou para ela e disse: mulher, vá, tua fé te salvou. Jesus não condenou ela, Jesus recebeu a adoração dela, Deus recebeu a adoração daquela mulher. Amaia sou e andei, caraca sou. Que eu e você venhamos compreender a cada dia mais a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Toda vez que você for adorar a Deus, se renda, se entregue como uma criança, se esvazie dos seus títulos, se esvazie das suas vaidades, se esvazie de tudo que você conquistou, que você tem, do seu cargo, da sua posição, e se lance como uma criança diante dos pés do Senhor. E Deus vai receber a sua adoração, Deus vai receber o seu louvor. Amém? E aqui eu finalizo a mensagem. Querido, quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele vai sondar o meu e o seu coração, para trazer à existência o desejo do nosso coração. Aleluia! Deus, Ele se agrada tanto do verdadeiro adorador, que o verdadeiro adorador muitas vezes não precisa nem orar, nem pedir nada para o Senhor. Ele sonda o coração, e ele traz à existência os desejos do nosso coração. Dentro desse contexto do texto de Lucas, quem você quer ser? Simão ou a mulher que adorou o Senhor? Não estou dizendo para você ser um pecador, querido, viver no pecado, não é isso. Pecadores todos nós somos, mas o pecado precisa ser acidente na vida do crente. Mas dentro do contexto de aceitar a adoração, aceitar como Jesus aceitou, quem você quer ser? Como Simão ou como a mulher que adorou o Senhor? Que nós venhamos aprender com essa mulher, que nós venhamos nos render ao Senhor como essa mulher, que nós venhamos adorar o Senhor como essa mulher o adorou, desprovidos de interesse, quebrantados, prostrados, remover toda a vaidade, todo orgulho de títulos e tantas coisas, querido, que às vezes são atribuídas para nós, que às vezes só nos atrapalham de nos achegar a Deus e de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Espero ter podido ter ajudado cada um de vocês aqui esta noite com essa breve mensagem, breve reflexão.